Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje é dia 31 de janeiro e falta um livro, apenas um livro, para eu terminar de ler a minha meta de leitura de janeiro, que é então o A Literatura em Perigo, do Todorov. Só preciso ler esse livro aqui para ler os 3 livros que eu me propus a ler em janeiro, que são então o meu livro do Desafio Pessoal de 12 livros para 2026, Madame Bovary, já está aqui no canal, e os outros 2 livros dos clubes do livro que eu participo. Já terminei de ler Persuasão da Jane Austen e falta esse aqui, então, A Literatura em Perigo. Então, ele é super curtinho e eu vou me propor a ler esse livro hoje, para fechar o mês, então, lendo todos os livros que eu me propus a ler em janeiro. Então, vamos ler um livro comigo em um dia? Me acompanhe. Oi pessoal, voltei aqui de onde eu comecei e vocês me acompanharam aí no dia de hoje lendo um pouquinho em cada canto. Esse livro eu tô gostando bastante. Ele começa muito bem, aí no meio ele me perdeu um pouquinho e agora eu estou no último capítulo. Então, vamos encerrar esse livro hoje, no último dia de janeiro, para bater a minha meta de leituras do mês.
Bom, pessoal, vocês viram aí então que eu li A Literatura em Perigo do Todorov em um dia. E eu recomendo muito que vocês façam o mesmo. Que livrinho fantástico. Gente, tô falando de livrinho porque ele é muito curtinho, como eu falei, dá pra ler em um dia. Mas o que tem aqui dentro é, olha, uma aula muito bacana sobre literatura, sobre como a literatura é ensinada pra gente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, que é pequeno só no tamanho e não no impacto que ele nos causa e no que ele tem a dizer. Então, o livro, ele começa com uma apresentação da edição brasileira por Caio Meira. Eu não pesquisei quem é Caio Meira, mas eu gostei muito dessa apresentação. Eu achei que complementa, assim, incrivelmente o texto. E eu até quero ler um pouco, um trechinho dessa apresentação para vocês, porque eu acho que ela resume muito bem sobre o que é esse livro. Então vamos lá. A literatura em perigo. Então, pro Todorov, que é o autor, deixa eu confirmar a nacionalidade dele. Búlgaro. Ele é um autor búlgaro que estudou letras e literatura na faculdade. Ele tem uma formação acadêmica e ele dá aula em universidades. Ele é um teórico sobre tanto gramática quanto literatura. E ele escreve, tem vários livros, né, a respeito disso. E ele, nesse livro aqui, fala sobre o ensino de literatura nas escolas e nas faculdades, tanto de letras quanto de literatura. E para ele, nesse livro aqui, ele conta que para ele a literatura está em perigo pelo modo em que ela é ensinada nas escolas e nas universidades, tá? Então, o que ele quer mostrar pra gente nesse livrinho aqui é isso, que para ele a literatura está em perigo. E aí, nessa apresentação, o Caio Meira, ele conta, né, o porquê que o Todorov acha isso. Então eu quero ler para vocês, porque eu achei essa apresentação sensacional e eu acho que ela resume muito bem a tese do Todorov e eu acho que vocês vão se apaixonar por esse livro e por essa apresentação, assim como eu me apaixonei. Eu tava lendo isso daqui, olha só, para vocês verem. Eu quero mostrar como ficou marcado todas as anotações que eu fiz, porque, sério, eu amei esse livro. Eu queria ter anotado, assim, tudo, e algumas páginas eu grifei absolutamente tudo. Olha só. Não tem como, é muito bom. Tem muita informação. E esse tema de ensino de literatura é um tema que eu gosto bastante. Porque assim como acho que a maioria, né, de nós, eu aprendi na escola do jeito tradicional, nas aulas tanto de língua portuguesa quanto de literatura. Você tinha lá a apresentação do livro, e aí a apresentação do autor, o contexto histórico, qual era a escola literária que aquele autor participava, aí você tinha que ler o livrinho, e depois fazer uma prova com 10 questões, valendo um ponto cada questão. Então era assim que os livros eram apresentados. E é por isso que muita gente odeia literatura até hoje, né? Porque era visto como uma obrigação e não como algo bom, divertido, interessante, que faz bem para você como ser humano e não, né, como apenas uma obrigação que você tem que ler para fazer uma prova e tirar uma nota no final. E é exatamente isso que ele vai criticar aqui nesse livro, né? Esse ensino, principalmente no ensino médio de literatura. Então, olha só o que o autor da apresentação nos diz aqui. Para Todorov, o perigo que hoje ronda a literatura é o de não ter poder algum, o de não mais participar da formação cultural do indivíduo, do cidadão. Tomemos como exemplo os alunos dos cursos de letras das universidades brasileiras. Boa parte, com idades que variam em torno de 20 anos, pouco ou quase nada leu de nossos romancistas ou poetas. Quase nenhum deles ouviu falar de Baudelaire, Edgar Allan Poe, Goethe, Fernando Pessoa e raríssimos os leram. Esses alunos chegam à faculdade de letras em busca da especialização numa língua estrangeira ou de se tornarem professores de português. Por outro lado, não lhes falta capacidade intelectual ou espírito crítico. O fato é que, até esse momento, com raras exceções, a literatura não participou de sua formação intelectual e afetiva, deixada, no que diz respeito à arte, bem mais a cargo do cinema e da música popular brasileira ou estrangeira. O contato maior que qualquer aluno do ensino médio tem com o texto literário de fato se dá
seja nas abonações e exemplos que auxiliam na compreensão das regras e formação da língua portuguesa, seja nas próprias aulas de literatura, que se resumem principalmente ao ensino de história e dos gêneros literários. Então, o que o autor aqui da apresentação nos diz é: os alunos que chegam numa faculdade de letras, que você acredita que sejam os que mais se interessam por esse assunto, que mais leem livros, que mais conheceriam os autores, nem isso acontece. Então, eles não conhecem, eles não leem. Imagina, né, as pessoas normais, entre aspas. Imagina os que não estão na faculdade de letras. Se nem os que estão conhecem, né? Se nem os que estão leram. E aí ele fala, nas escolas, a literatura é apresentada só de duas formas. Ou para exemplificar os exercícios de gramática. Então você tem lá o trechinho de um livro, e aí ele faz parte de um enunciado de uma questão de gramática, em que você tem que responder, né, o enunciado lá de gramática. Então ele só tá ali para exemplificar. Ou ele tá lá como parte do ensino do gênero textual literário que o aluno tem que passar por todos. Os livros não são apresentados pela importância que eles têm em si, né? Por que a gente lê Machado de Assis? Porque ele faz bem para nossa alma? Porque ele tem coisas a nos dizer? Ou porque ele faz parte do realismo brasileiro? Enfim, isso com todos os autores, né? Que aqui no Brasil a gente lê nas escolas principalmente literatura brasileira. A gente raramente lê, eu pelo menos acho que nem li obrigatoriamente literatura de outros países. Mas esse é o ponto, a gente não lê os livros por eles mesmos, pelo que eles têm a nos dizer, pelo que eles têm a nos ensinar, por quem nós podemos nos tornar quando lemos, mas sim para encaixar os livros dentro de uma estrutura curricular que tem que passar por todas as eras, né, por todas as escolas, né, da literatura, e aí ele tem que se encaixar exatamente naquele tempo, naquele período, naquelas regras, para a gente poder ler aquele livro. Então, não pelo livro em si, pelo fim, mas dentro de todo um contexto. Então, essa é a crítica, né, que o autor faz. Se a gente não começar a apresentar os livros como um bem em si mesmo, como algo que você tem que ler porque você vai engrandecer o seu espírito, a sua alma, você vai se tornar uma pessoa melhor, e não como um negocinho dentro de um algo maior, de um currículo, daí você vai perder os leitores, né? Os leitores não vão se interessar, eles vão achar que é uma obrigação, e a gente vai acabar deixando a literatura de lado e ninguém mais vai gostar de ler. Então é basicamente essa a tese do Todorov. Eu gostei muito dessa apresentação, como vocês podem ter visto, eu grifei, né, ela completamente. E aí então ele fala, vou continuar lendo aqui, ó. O perigo mencionado por Todorov não está, portanto, na escassez de bons poetas ou ficcionistas, no esgotamento da produção ou da criação poética, mas na forma como a literatura tem sido oferecida aos jovens, desde a escola primária até a faculdade. O perigo está no fato de que, por uma estranha inversão, o estudante não entra em contato com a literatura mediante a leitura dos textos literários propriamente ditos, mas com alguma forma de crítica da teoria ou de história literária. Isto é, seu acesso à literatura é mediada pela forma disciplinar e institucional. Para esse jovem, literatura passa a ser então muito mais uma matéria escolar a ser aprendida em sua periodização do que um agente de conhecimento sobre o mundo, os homens, as paixões, enfim, sobre sua vida íntima e pública. Então, aqui ele faz outro comentário que é: às vezes a gente lê sobre a pessoa que fala sobre aquele autor ou aquele livro e não sobre o livro em si. A gente não lê o livro. E eu tive muito isso na minha faculdade, né? Eu fiz economia, sou formada em ciências econômicas, e raríssimas vezes eu peguei um texto de um autor mesmo de economia para ler. Eu sempre lia a crítica ao texto, né? Tanto a crítica, né, de um lado ou do outro, mas raríssimas vezes a gente chegava e lia, né, de fato, o pensador. Por falta de tempo,
talvez. Às vezes são livros muito grandes, textos muito longos, então a gente ia direto para o que o cara falou sobre aquilo. Mas você entende que quando você não lê o texto direto, você perde, né, aquela fonte de informação e você perde a raiz do que você pode tirar daquilo, né, do que do que você pode formar de opinião própria, porque você já está lendo com os olhos de outra pessoa, então muita coisa já se perde e você acaba sendo enviesado. E é muito isso que a gente tem nas escolas com literatura, né, que o Todorov vai trazer aqui. Então, assim, essa introdução, essa apresentação fantástica. Leiam esse livro aqui só pela apresentação, tá? Se vocês quiserem, porque já tá tudo nela. Depois dessa apresentação, a gente tem um prólogo em que o autor comenta também sobre a sua vida e como ele começou a escrever. Ele comenta que ele nasceu na Bulgária, né, como eu comentei, quando a Bulgária fazia parte do bloco comunista. E aí, olha que interessante. Ele conta, né, que ele cresceu numa família de bibliotecários, então ele sempre cresceu cercado por livros dentro de casa. E aí ele decidiu fazer letras, né, por conta disso. Só que na faculdade de letras, ele percebeu que tudo que eles liam e tudo que era ensinado tinha que ter a aprovação, né, do Partido Socialista. Então eles não podiam ensinar nem aprender coisas que não eram, né, socialistas, não eram comunistas. E aí, ele já naquela época, percebendo que ele não se identificava com essas ideias, ele pensou, bom, então o que eu vou estudar aqui dentro? Dado que eu não quero fazer o meu TCC, né, uma monografia, tendo que analisar uma obra pelo viés comunista, então o que eu vou fazer da minha vida? Aí ele pensou, eu vou analisar alguma coisa que não possa ser vista com um viés comunista. Eu vou analisar coisas do próprio texto, né? Então ele conta aqui que eu vou analisar suas formas linguísticas, né? Eu vou analisar, tipo, a materialidade do texto. Então, se tem certos tipos de, sei lá, coisas de gramática, né? Não vou entrar aqui nesses detalhes que eu nem sei também. E aí ele conta que ele foi fazer um intercâmbio na França para poder aprender sobre isso, né? Durante a faculdade. E aí ele percebeu, enfim, que na França não tinha nada disso, mas que também era difícil encontrar professores que ensinavam o que ele queria. E aí ele encontrou Roland Barthes, que, enfim, é uma figura que dispensa apresentação. E aí, enfim, lá ele percebeu que ele não precisava, né, na França, estudar só essa parte da materialidade do texto, né, num país livre, como a França da época, nos anos 70, nos anos 60, perdão. Ele não precisava mais ficar focado nessa parte mais de gramática, de estrutura e tudo mais, e aí ele poderia falar mais sobre literatura e análise dos textos e tudo mais, dado que ele não estava mais preso à Bulgária e à análise comunista dos textos, né? E, enfim, muito interessante esse prólogo do autor, né, contando essa coisa da sua vida. E aí ele termina falando sobre a importância da literatura, né, tanto para ele, do que ele acredita que a literatura é. Então, ó, ela nos proporciona sensações insubstituíveis, que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano. Então é isso que a literatura deveria estar fazendo, né? Nos deixando melhores, deixando-nos mais humanos. E aí então depois ele começa de fato a contar o seu livro, né, a sua tese. E aí o livro em si, ele é dividido em 5 capítulos. Os 2 primeiros eu amei de paixão. 5 capítulos. Os 2 primeiros eu amei de paixão. Perdão, 7 capítulos. 7 capítulos. Os 2 primeiros eu amei de paixão. Os 3 do meio ele usa para contar a história da sua tese. Nesses 3 eu me perdi um pouquinho, tá? O livro me perdeu um pouquinho e eu não gostei tanto. Mas nos 2 capítulos finais, esse livro voltou a me ganhar
E aí, assim, é espetacular. Então, eu só tenho como recomendar essa leitura para vocês. Mas eu vou explicar o porquê que eu não gostei tanto dos 3 capítulos do meio. Então, vamos lá. No capítulo seguinte, ele fala bastante sobre a França, tá? E é porque, obviamente, né, ele foi fazer aquele intercâmbio lá que eu comentei. E aí ele fez toda a sua carreira e sua vida na França, né? Ele se casou, teve filhos, e começou a viver por lá mesmo. E aí ele começou a dar aulas, né, na França. E ele teve filhos, ele teve que começar a ensinar, né, os filhos em casa sobre literatura e tudo mais. E ele começou a ver como o ensino de literatura na França era estranho. E aí então é que a gente tem toda aquela discussão sobre o ensino de literatura ter que se encaixar, né, encaixar dentro de eras e de disciplinas e de você ter que primeiro ensinar todo o contexto para depois inserir o livro e não ler o livro primeiro para tirar o que ele tem, né? Enfim, ele vai fazer toda essa crítica aqui nesse capítulo. Daí no segundo capítulo, ele começa a contar o porquê que o ensino da literatura é feito dessa forma. E aí ele começa a contar que esse pensamento surgiu entre as épocas de 60 e 70 através da escola de pensamento do estruturalismo. E aí ele passa os capítulos seguintes explicando o que é o estruturalismo e explicando como que a literatura chegou nesse ponto. Então meio que ele faz um apanhado da história da literatura, né, para contar como o seu ensino era e como ele chegou até os dias atuais. Foi nesses capítulos que o livro acabou me perdendo um pouquinho, porque eu achei muito, não sei, intangível, sabe? Não achei muito interessante. Mas depois, no final, o livro volta a me ganhar, né? No capítulo que se chama O que pode a literatura. Então, eu achei esse capítulo muito bacana, porque ele fala, né, o que a literatura deveria fazer por nós como seres humanos. E aí ele conta, ó, a literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. Ela pode também, em seu percurso, nos transformar, a cada um de nós, a partir de dentro. A literatura tem um papel vital a cumprir. Mas por isso, é preciso tomá-la no sentido amplo e intenso que prevaleceu na Europa até fins do século XIV. E aí, então, ele contou, né, como era o ensino de literatura até o século XIV. E aí, enfim, é bem interessante essa visão do autor de como o ensino da literatura era e do que ele é hoje. E assim, eu acho que é incrível, eu concordo 100% que deveria ser dessa forma, né, que ele vê. Ao mesmo tempo que eu entendo que é muito difícil você tratar a literatura da forma que ele diz, porque é até um ponto que ele traz aqui. Como que você mensura e metrifica o desempenho dos alunos, né? Se não é da forma que é hoje. Então, dando uma prova, né, corrigindo, dando nota e tudo mais. Então, o nosso sistema de ensino, ele é montado dessa forma. Se não for assim, como será? Então, são todas essas questões para serem pensadas. Mas eu concordo muito quando ele nos diz que por que a gente não lê os livros? Por que o livro não é apresentado como uma coisa boa, né? Como algo que vai nos engrandecer, como algo que vai nos fazer bem, que vai nos tornar melhores, e não como uma obrigação. Eu acho que esse é o ponto fundamental, sabe? Que a gente deveria nos preocupar aqui. Para encerrar, eu quero ler a parte que eu grifei aqui inteira, que é quase a última parte aqui do livro, ó. Eu quero ler para vocês, né, sobre meio que a conclusão disso tudo que a gente conversou, que é assim: sendo o objeto da literatura a própria condição humana, aquele que a lê e a compreende se tornará não um especialista em análise literária, mas um conhecedor do ser humano. Que melhor introdução à compreensão das paixões e dos comportamentos humanos do que uma imersão na obra dos grandes escritores
que se dedicaram a essa tarefa há milênios? E de imediato, que melhor preparação pode haver para todas as profissões baseadas nas relações humanas? Se entendermos assim a literatura e orientarmos dessa maneira o seu ensino, que é a ajuda mais preciosa poder encontrar o futuro estudante de direito ou de ciências políticas, o futuro assistente social ou psicoterapeuta, o escritor, o historiador ou o sociólogo, ter um professor como Shakespeare e Sófocles, Dostoiévski e Proust, não é tirar proveito de um ensino excepcional? E não se vê que mesmo um futuro médico, para exercer o seu ofício, teria mais a aprender com esses mesmos professores do que com os manuais preparatórios para concurso que hoje determinam seu destino? Assim, os estudos literários encontrariam o seu lugar no coração das humanidades, ao lado da história dos eventos e das ideias. Todas essas disciplinas fazendo progredir o pensamento e se alimentando tanto de obras quanto de doutrinas, tanto de ações políticas quanto de mutações sociais, tanto da vida dos povos quanto de seus indivíduos. Então é isso, ele falou tudo aqui, né? Eu acho que nós que lemos, que estamos aqui nessa bolha, a gente entende, né, que quando a gente lê Hamlet, por exemplo, e a gente vê todas as questões que o Hamlet está passando e a gente se identifica com elas, e a gente aprende com ele ou não, a gente sai engrandecido. E para um adolescente de 17 anos também, por que a gente não fala que ele pode, né, se tornar uma pessoa melhor, que todos esses mestres da literatura, que todos esses grandes personagens já passaram por todas as questões humanas que a gente já passou e pode passar, que a gente pode aprender com eles, que todas as questões morais, todos os problemas já foram enfrentados, que a gente só tem que pensar sobre eles e ler, entender e ver o que aconteceu e entender que se a gente está se comportando igual ao homem do subsolo é porque a gente vai ter o fim do homem do subsolo também. É uma coisa que a gente já conversou num dos vídeos anteriores aqui do canal. Então eu acho que é isso, é usar a literatura para nos tornar melhores seres humanos, melhores internamente, mas também melhores na sociedade. Eu acho que esse livro aqui vai despertar essa análise dentro de você mesmo e essa discussão, né? E eu espero que vocês deem uma chance. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. É isso. Até mais.